Olá, meu nome é Letícia Nogueira, eu sou fotógrafa e atriz, e essa é a videoaula Autorretrato Artístico, Concepção e Execução. Essa videoaula é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e PROAC 39/2021. Se você gosta de fotografia, essa videoaula é para você. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de um autorretrato artístico, da ideia até a execução desse projeto. Como a gente pode desenvolver a ideia, como a gente pode executar, como a gente pode finalizar para que a gente tenha uma fotografia artística muito legal. A nossa videoaula vai ser dividida em 3 momentos. Então a gente vai falar da concepção da ideia, de colocar aquilo no papel primeiro, depois a gente vai para campo fazer essa foto, fazer ela sair do papel, e depois a gente vai pegar esse material e transformar na foto final, porque a gente precisa de alguns ajustes, alterar algumas coisas, então a gente vai passar por todas essas etapas. Antes da gente de fato começar o nosso processo da videoaula, eu queria me apresentar brevemente. Eu sou Letícia Nogueira, sou fotógrafa, estudo fotografia desde mais ou menos 2009. Sempre fui muito interessada em fotografar para rede social e sempre tive como referência fotografias artísticas, fine art, diversos fotógrafos, alguns brasileiros, alguns da Europa, alguns dos Estados Unidos, que trabalhavam com fotografias mais surrealistas, com ideias que a gente talvez não consiga realizar na vida real, mas que a gente consegue realizar na fotografia, né? Como alcançar uma nuvem, como pisar em livros, enfim. Onde a criatividade pode ficar à vontade. E eu sempre gostei muito desse tipo de foto. Comecei as minhas experimentações em 2009 e a partir daí nunca mais parei. Eu sou formada em fotografia, né? Eu fiz um tecnólogo em fotografia em 2017, 2018. Trabalho na área de fotografia, então eu tenho aí uma bagagem de alguns anos estudando, testando, errando, fazendo várias coisas dentro dessa área. Eu gosto muito da fotografia artística porque eu acho que por ela a gente consegue se expressar muito bem. Como eu mencionei, eu sou atriz, e também acho que é um espaço importante para um ator, para uma atriz poder se expressar. Então é um momento que eu uno o útil ao agradável quando eu posso fazer um autorretrato com uma ideia que eu tenho e transformar isso numa coisa poética, numa coisa criativa. Por ela ser uma imagem estática, a gente consegue observar, parar, olhar com calma, ficar o tempo que for falando sobre essa fotografia. Então eu acho que ela é importante para mim, para minha expressão artística, por poder dar realidade, dar algo mais concreto em relação àquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô pensando. Eu acho que uma etapa muito importante é a etapa de ideia, né? Então, a gente pode ter uma ideia do nada, a gente pode estar andando por aí e ter referências do cotidiano e, de repente, querer fazer uma foto com base nisso. Ou, de repente, a gente pode ver um objeto e falar, quero fazer uma foto com esse objeto. A gente pode buscar referências na internet. Hoje a gente tem várias redes sociais, inclusive uma só de imagens, como o Pinterest, ou o próprio Google, que a gente consegue pesquisar e procurar esse tipo de fotografia. Eu acho que é muito importante a gente ter outros fotógrafos e outras fotografias de referência daquilo que a gente está buscando. Claro, né? Talvez nenhuma foto seja idêntica ao que a gente pensou, mas ela provavelmente é parecida em algum aspecto, seja pela cor, seja pelo objeto, talvez pela palavra que a gente utilizou, ou pensamento, ou ideia, enfim. Eu acho que é importante a gente ter essas referências para a gente se alimentar disso e poder construir a nossa própria. Então, a gente pode pegar essas ideias e começar a escrever sobre elas, né? De repente, um texto mesmo, começar a pensar em fazer um texto, ou começar a elaborar isso, pensar, e quando vê, a gente começa a ter uma coisa um pouco mais concreta. É nessa hora que eu acho importante a gente ter um desenho, quase como um croquis, né? Não precisa ser um desenho elaborado, mas é mais pra gente ter uma ideia de como a gente quer que ele fique. Eu acho que é importante a gente ter o maior número de informações possível a respeito da foto. Então, por exemplo, se a gente decide fazer uma foto sobre criatividade, imaginação, alguma coisa nesse sentido, infância, talvez, enfim. E aí a gente começa a pensar nessa foto. Então, eu escolho fazer num lugar aberto,
eu escolho estar segurando um balão, e esse balão, tipo, eu já tô fora do ar, e talvez eu tenha uma pilha de livros ali embaixo, enfim, a gente começa a pensar nesses elementos, sabe? Por exemplo, eu quero usar uma camiseta branca e um macacão, desculpa, uma jardineira jeans. É importante ter o máximo de informações para que a gente consiga executar esse projeto. E aí a gente começa a ver o que a gente precisa e o que a gente não precisa, o que tem e o que não tem. Enfim, então eu começo a reunir esses elementos que eu acho que combinam com a minha foto e coloco. Eu posso pensar numa cor, por alguma razão, né? As cores são ótimas para ajudar a gente, porque elas têm significados na simbologia das cores, como vermelho é uma cor que lembra fome junto com o amarelo, ou o verde lembra esperança, o azul tranquilidade. Então, cada cor tem um significado, mas que não necessariamente pode ter um significado, né? Não, a gente talvez não precise sempre utilizar com esse significado. A gente pode usar porque a gente gosta, mas tem que ser uma escolha consciente, né? Bom, eu quero que seja uma camiseta branca e uma jardineira jeans porque me lembra a minha infância, ou porque me lembra uma criança, ou porque talvez seja uma combinação de roupas que não me remetem a nada específico, pelo contrário, me lembra uma página em branco, um livro novo a ser escrito, né? Enfim, não sei. É importante que a gente comece a atribuir esses significados e durante a montagem do croquis a gente observe o que falta, o que tem, o que não tem. Quanto mais elementos compactuarem com aquilo que a gente está querendo falar, talvez mais interessante fique, né? A gente não precisa falar de amor utilizando um coração, né? A gente pode ter uma imagem sobre amor que não seja colorida, enfim, a gente consegue falar de tudo, de todos os jeitos, mas a gente precisa estar consciente disso. Então, é importante que a gente pense, bom, se eu quero falar sobre amor sem utilizar um coração, então o que eu vou fazer? Então, eu começo a pensar em alternativas para minha foto, para falar daquilo que eu quero, com elementos que eu acho que combinam com a minha ideia, com o meu ideal a respeito daquilo. Bom, e falando nisso, eu acho que é importante a gente ter uma lista de coisas que a gente precisa levar para nossa foto, tanto de objetos de cena quanto de equipamentos que a gente vai utilizar para fazer a foto. Eu tô falando levar porque a minha fotografia para essa videoaula vai ser uma fotografia externa. Eu não vou fazer na minha casa. Então eu realmente vou precisar me transportar todos os objetos, todos os equipamentos. Mas se você for fazer uma foto na sua casa, por exemplo, talvez você não precise ter tanta preocupação porque as coisas estarão aí. Mas claro, é importante essa lista porque talvez você precise de algo emprestado, algo alugado, dependendo da ideia que você tem. E considerando nessa lista, além dos objetos de cena, os figurinos, que são as roupas que a gente precisa usar, né? As roupas que a gente pensou em utilizar. E sobre os equipamentos, eu acho que é importante a gente considerar alguma coisa para que a gente possa apoiar a nossa câmera ou o nosso celular, né? Não é necessário uma câmera para a gente fazer uma foto artística, mas se tratando de um autorretrato, e sabendo que a gente vai fazer tudo no processo, é importante que a gente tenha um tripé, ou algum lugar para apoiar, uma cadeira, um banco, não sei, alguma coisa que a gente consiga deixar o nosso equipamento, câmera ou celular apoiado para poder fazer a nossa foto. Eu recomendo um tripé, porque eu acho que ele é mais versátil, a gente consegue aumentar as alturas, consegue deixar mais baixo, enfim, ele é próprio para isso. Mas eu fiz a minha vida inteira apoiando câmera aí na mesa, numa cadeira, então não é impossível fazer sem um tripé, mas aqui é mais fácil. Então, se você tiver isso disponível, talvez seja melhor. Bom, vamos lá. Já que a gente falou dessa coisa da foto sobre infância e imaginação, eu vou fazer essa foto aqui na nossa videoaula. Ah, e só lembrando, isso aqui é um croquis, então não precisa ser um desenho muito detalhado. Eu pensei de ficar nesse canto da foto, segurando o balão, flutuando, né? Então aqui tá o chão. E aqui, como a gente tinha falado, livros, caixas, brinquedos, as coisas que representam a infância,
a coisa da imaginação mesmo. Esse é mais ou menos o croquis da minha foto. Pro dia da minha foto, eu vou precisar levar um balão, livros, brinquedos. Eu não tenho uma camiseta branca e uma jardineira jeans, como eu mencionei, mas eu acho que eu posso colocar uma camiseta com um vestido. E aí aqui é importante aquilo que eu falei, não necessariamente a gente vai ter tudo aquilo que a gente teve de ideia, mas a gente pode adaptar. Só precisa ser consciente. Então, eu não preciso que seja uma camiseta branca e uma jardineira jeans para transmitir o que eu quero. Mas eu tenho que ter consciência de que eu escolhi essa cor, de que eu escolhi esse material, de que eu escolhi esse figurino por um propósito. Eu quero fazer essa foto descalça ou com um tênis. Equipamentos que eu preciso levar: câmera, lente, eu tenho uma lente 24mm, que eu acho que vai ser legal. O que mais? O tripé, que eu preciso levar. Preciso levar meu celular, porque eu quero fazer essa foto pelo Wi-Fi da câmera. Como eu vou estar flutuando, isso a gente faz utilizando um apoio, que pode ser uma cadeira ou um banquinho, alguma coisa que a gente possa subir, que seja firme, ou a gente simplesmente faz essa foto pulando e resolve na edição, né, na manipulação de imagem. Eu vou mostrar isso para vocês, mas eu vou levar o apoio porque pode ser que seja mais fácil de fazer com apoio. A gente também vai testar, tá? Então, acredito que esse é meu croquis, minha ideia no papel, minha lista de coisas, de equipamentos e de coisas de cena, e é isso. Agora eu vou separar todo esse material e a gente vai fazer a nossa foto, a gente vai executá-la. Uma coisa muito importante também sobre a fotografia artística é que ela é um projeto livre, né? E que a gente pode experimentar aquilo que a gente sentir vontade. Então, se você não quiser fazer um croquis, tá tudo certo. Se você quiser chegar só com uma ideia e fazer várias fotos e testar, isso é muito legal. Porque a gente, apesar de ter um grande número de fotos no final, a gente vai ter o caminho que a gente fez para chegar na foto que a gente queria. E você é super livre para testar, a arte tá aí para isso. Mas se você quer uma coisa um pouco mais objetiva, eu acho que vale essa dica da gente desenhar, pensar num croquis, como a gente posiciona os objetos. E aí isso também envolve um pouco de organização, né? Porque a gente vai desenhar o que a gente quer, e aí a gente vai precisar saber quais são esses objetos, quais são as coisas que a gente vai precisar no dia. Então acredito que fazer um croquis, fazer um desenho, também te ajude a pensar no que você quer e no que você precisa levar no dia da nossa foto. Talvez você elabore e pense em todas essas coisas, mas chegando na hora não funciona. Também já aconteceu comigo. Coloquei um objeto e percebi que eu não queria aquele objeto ali. Isso a gente pode resolver enquanto está fazendo a foto, mas caso a gente tenha esquecido isso durante a fotografia e só veja quando a gente vai editar, não tem problema, a gente consegue sumir com esse objeto na foto. Mas claro, resolver ele durante o processo é muito mais fácil, mas não seja por isso. Se tem um objeto indesejado, daqui a pouco eu vou te mostrar como que a gente vai tirar. Bom, então agora a gente está na nossa locação, eu já montei o nosso cenário, já montei a câmera, e agora eu vou mostrar para vocês como que esse processo pode funcionar, né? A câmera eu já configurei ela, então eu vou colocar as configurações aqui embaixo de como ela está preparada para essa foto. Mas assim, se você não tem uma câmera, você pode posicionar o seu celular num tripé para celular ou em alguma escada, um apoio, qualquer apoio funciona, desde que a gente consiga deixar a câmera estável, porque é isso que a gente precisa para fazer um autorretrato, já que a gente não vai ter ajuda. Então, essa é a primeira coisa. Depois a gente fica de olho assim, se o enquadramento da foto está de acordo com o que a gente quer em relação ao cenário. A gente precisa configurar nossa câmera ou nosso aparelho celular para o timer, né? A gente coloca um temporizador para que a câmera ou o celular faça a foto sozinho. Então a gente coloca, eu prefiro colocar de 10 segundos, porque eu acho que é o que mais dá tempo de subir na escada e colocar o balão e ficar na pose que eu quero. Mas coloque no maior tempo que tiver no seu aparelho. A gente coloca o temporizador na câmera no celular para a gente correr assim que a gente apertar o botão e se posicionar para tirar a foto.
Bom, então um outro ponto é que eu já vim com a roupa, com o figurino e com a maquiagem que eu queria, porque aqui onde eu tô não tem muita infraestrutura, então você tem que levar isso em consideração também, porque se você vai para um lugar que tem mesa, que tem banheiro, que você consegue trocar de roupa, apoiar suas coisas, então dá para você se trocar nesse lugar. No meu caso, essa locação não tem mesa, não tem banheiro, não tem infraestrutura, então eu preferi vir de casa já montada, com as coisas que eu tinha pensado, e aí eu só trouxe os meus equipamentos para montar tanto o cenário quanto a câmera, né? Bom, então agora a gente vai fazer a nossa foto de fato. Meu celular já está conectado no Wi-Fi da câmera, já estou com a bexiga, e agora a gente vai começar. Vou fazer alguns testes, vou fazer uma série de versões, então vou fazer em cima da escada, vou fazer fora da escada, fazer pulando, tudo isso com o celular na mão, e a gente vai vendo o que vai dar certo, se vai dar certo ou não. O que eu vou fazer apesar de eu estar com o celular na mão, deixa eu já me posicionando lá, eu vou deixar esse celular num canto com o timer, porque senão não vai dar tempo de eu subir, porque eu não quero que ele apareça comigo, então vou precisar que ele fique num lugar, tá? Talvez ele fique aqui na minha frente mesmo, só por precaução, mas ele vai estar nessa posição aqui para a gente poder fazer as fotos. Então eu vou pressionar, subo na escada, faço a pose, desço e vai funcionar mais ou menos assim. Então eu já fiz todas as opções de foto que eu queria com a escadinha. Agora, por segurança, eu vou fazer uma foto sem ela, só do fundo, para caso a gente precise, na hora da pós, da hora da edição, precisar tirar a escadinha, eu acho que eu vou usar essa foto de base. E agora eu vou tentar fazer outras opções sem ela, só pulando, porque eu acho que talvez fique mais espontâneo e funcione melhor. Então, eu vou fazer uma foto sem a escadinha e depois várias fotos só tentando pular para ver como é que fica. Bom, então agora, depois de muitas tentativas de foto na escadinha, de foto pulando, a gente vai para casa para fazer a edição desse material. Acho que as minhas dicas são essas, principalmente a coisa do temporizador, a coisa de ter um apoio para nossa câmera, para o nosso celular, e a gente se divertir. Acho que isso é super importante para a gente poder fazer uma foto legal. Dá um pouco de trabalho, tem que ter um pouco de paciência, mas é muito legal porque daqui a pouco a gente vai ver como vai ficar o resultado final. Agora a gente vai fazer o tratamento dessa foto. Eu já escolhi a foto que eu vou querer, de todas as opções que eu fiz, e eu acabei escolhendo uma foto, que na verdade é esta daqui, para utilizar como base. Vejam que eu também fiz aquela foto sem nada, para caso eu precisasse dessa textura do chão ou da textura aqui das árvores. E também peguei uma foto das que eu tentei fazer saltando para utilizar essa perna, esse recorte aqui do tênis, tá? Então mais pra frente a gente vai chegar nele. O que é importante é a gente ter essa foto aqui de base, tá? Então eu vou duplicar essa camada, aqui eu tô usando o Photoshop. O Photoshop é um programa que eu uso quase sempre, né, basicamente. Então, assim, eu não vou conseguir explicar detalhadamente o que eu tô fazendo, até porque o Photoshop é muito mais complexo, mas eu acho que vai dar pra vocês acompanhando pelo menos a minha ideia, ou como que tá funcionando, tá? Então, eu coloquei aqui a camada sem nada, e em cima dela coloquei uma camada, que é a camada que eu tô com a escadinha, tá bom? Pra gente conseguir apagar essa escadinha de um jeito mais fácil. Isso vai facilitar a retirada da escadinha, tá? Então, eu vou começar retirando essa escadinha, vou pegar uma borracha e vou realmente apagar a escada daqui. Então, só para todo mundo entender, eu tô apagando, o que a gente tá vendo aqui em quadriculado é o que tá sem foto, então eu tô apagando mesmo, a escadinha daqui, porque embaixo eu tenho outra camada, que é a camada sem nada. Então, é como se eu estivesse recortando uma folha sulfite, embaixo tem outra folha de outra cor. E aí eu tô enxergando essa outra cor, tá?
Estamos sumindo já com a escadinha, tá? Então, agora eu vou pegar esta outra imagem, que é a imagem saltando, que não tem escada na frente e que tem um formato da perna que interessa para o que eu quero fazer. Então, eu vou juntar essas duas imagens, mais ou menos nesse esquema, para parecer que eu tô também saindo do ar, tá? Tem uma ferramenta aí que chama caneta, que é uma ferramenta de contorno para a gente fazer uma seleção. Então, eu tô selecionando a minha perna. Ela é uma ferramenta muito detalhista, assim, uma ótima ferramenta. Dá um pouco de trabalho, mas o resultado fica muito bom. Então, por isso que é muito comum as pessoas utilizarem essa ferramenta. Eu tô pegando um pedaço do vestido para me ajudar a mesclar esse trecho depois. E agora eu tenho a seleção que eu quero. Então, eu vou criar uma nova camada a partir dessa, com Ctrl J. E agora, só para vocês verem ela separada, eu já tenho a minha perna aqui para poder fazer a troca, né? Para fazer essa substituição. Eu vou pegar esse vestido, vou pegar a caneta de novo, vou selecionar o vestido para fazer a sobreposição dele. Então, ele vai sobrepor a outra camada, né? As camadas são vistas realmente de cima para baixo, né? Então, quando a camada tá aqui mais para baixo, como a camada 2, significa que ela tá embaixo de tudo, né? E aí a camada 5, no caso, apesar de oculta, ela é a camada que tá mais em cima. Então, a gente vai sobrepondo como um sanduíche, como uma folha sulfite, como eu já mencionei. Então, aqui essa perna tá ficando em cima, mas agora eu quero colocar o vestido em cima. Então, essa é a única alteração que eu faço. Basicamente, essa é a nossa foto. Eu vou até agora juntar todas essas camadas. E agora eu vou fazer as configurações, as alterações de cor. Então, eu vou mexer nas cores dessa foto. Então, agora a gente vai fazer a edição das cores, né? Mexer na parte de contraste, enfim, toda essa parte brilho da imagem, tá? Bom, a nossa foto, eu vou aumentar um pouquinho a exposição dela, aumentar um pouquinho o contraste, e aqui percebam que a exposição ela vai deixar mais clara ou mais escura, e aqui o contraste, ele dá essa diferença, né? Ele mistura aqui, ele deixa muito próximos os tons, e aqui ele deixa muito diferente. Então, dei um pouquinho aqui para destacar. Os realces também são as cores mais claras da foto, que eu tô diminuindo um pouco. Vou diminuir um pouquinho as sombras, porque se a gente abre fica demais. Então, vou deixar um pouquinho pro escuro. E vou aumentar essa claridade, né, que é uma forma, é um tipo de, uma textura, né, que a gente tem aqui, né, então ele dá um destaque bem bonito pra foto. Mas é importante tomar, né, um cuidado aqui pra isso não ficar demais. Então, eu coloquei só um pouquinho. E agora eu vou pra parte mais legal, que é a de misturar cores, né, então, por exemplo, eu consigo tirar a saturação do verde ou aumentar pra tirar um pouco o destaque lá das árvores. Também tem pigmentos amarelos, né, ali nas árvores, então eu vou tirar um pouco disso, também para dar um destaque maior aqui na frente, que é as cores do magenta, então eu vou aumentar os magentas. Vou aumentar também um pouco do azul, que é o balão, o céu, o vestido. E é isso. Ali eu esqueci de aumentar a saturação, então eu vou aumentar um pouquinho, de forma geral. Eu também posso aqui no misturador de cor trocar as cores, né? Então, de forma simples, por exemplo, consigo fazer o meu balão ficar roxo, assim como o céu.
Então eu consigo mexer um pouco nisso. Eu vou deixar ele um pouquinho para verde, para ele ficar com uma corzinha diferente. Eu consigo puxar o amarelo tanto para verde quanto para laranja. Eu acho que isso dá uma diferença de cor muito bonita. Consigo puxar o verde também para o azul ou mais para o amarelo. Enfim, aqui é uma grande brincadeira que eu posso fazer com as cores de forma geral, assim. É importante tomar cuidado porque alguns dos pigmentos que a gente mexe, eles estão na nossa pele, né? Então, no caso da minha pele, tem pigmentos amarelos e laranja, e aí isso faz uma diferença. Então, também tomar cuidado com qual pigmento, qual cor que a gente tá mexendo e no que ela tá impactando, tá? Esse pincel eu consigo escolher e fazer uma configuração diferente da que eu tava fazendo agora. Então, por exemplo, eu consigo pintar tudo isso aqui e deixar só esse trechinho mais claro, com mais contraste, com mais saturação. Então, é um lugar que eu consigo mexer com um pouco mais de cuidado, né? Então, eu vou dar um ok. Acho que eu vou dar uma última olhada aqui pela edição de cor, né? Dar uma última olhadinha. E o princípio de tirar objetos que você não quer, não gostou, acha que não tá fazendo sentido, é mais ou menos esse que eu mostrei em relação à escadinha, né? Mas, por exemplo, eu posso tirar outras coisas, como essas orelhinhas aqui que estão aparecendo na camiseta de baixo, eu posso vir aqui e ir apagando isso, né? É uma coisa que eu não tinha me atentado. Por exemplo, eu não tô gostando que tem essa folha que tá me chamando muita atenção, eu quero tirar essa folha, né? Eu tenho essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta que a gente chama de correção, então eu seleciono o que eu não quero e vou para uma textura que eu quero. E ela simplesmente coloca algo parecido, né? Eu tenho uma nova folha ali, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Então, essa de correção, o carimbo, aqui também, por exemplo, eu não quero esses matos aqui, eu quero pedras, então eu vou tirando tudo isso para deixar mais próximo da foto ou da ideia do que eu queria, né? É claro, né? Eu tenho um terreno muito irregular aqui que, olhando assim de bate-pronto, não faz parecer que eu copiei, mas quando a gente tem uma coisa que é muito lisa, que não tem textura, é mais difícil, né? A gente fazer esse tipo de correção. Dá um trabalhinho, não que não seja possível. E acho que é isso, acho que a foto ficou bem dentro do que eu esperava. Ela tá com algumas coisinhas ali em cima, tá vendo? Então eu vou só puxar ela aqui para não ficar com essas molduras, e essa é a versão final da minha foto. Acho que deu para entender um pouco do processo, é isso. Bom, essa foi a nossa videoaula Autorretrato Artístico, Concepção e Execução. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem me mandar aqui nos comentários. E me contem se vocês testaram, se vocês já tinham feito um autorretrato artístico. Enfim, quero saber um pouco também das suas experiências. Muito obrigada e até a próxima!